A espetacularização, ela leva a um atropelo do tempo de maturação da persecução penal. Seja o tempo de maturação necessário na sua fase pré-processual ou seja na fase processual. E ela está sempre associada à redução, né, da presunção de inocência como norma de tratamento. Na verdade, muitas vezes ela vem estrategicamente colocada para haver essa redução, né, da presunção de inocência. E hoje o que a gente vê no Brasil, a inserção e a tentativa de aprimoramento legislativo dos métodos ocultos de investigação. E aí, quando eu estou falando de método oculto de investigação, eu me refiro à interceptação telefônica, eu me refiro à infiltração de agentes, eu me refiro à captação, à gravação ambiental. Vamos falar sobre a própria delação premiada, e como o nome já diz, métodos de investigação que buscam levantar indícios de materialidade e autoria para viabilizar a persecução penal processual. Agora, o que a gente está vendo hoje é que uma vez deflagrada uma denúncia, né, e aí hoje se convencionou chamar de operação, né, a deflagração da denúncia deflagrou a operação X, a operação Z, e aí nós temos assim nomes de uma capacidade criativa ímpar, né? Alguns remetem à Grécia, outros remetem a Roma, enfim, mas também não deixa de ser uma criatividade um pouco rasteira também, porque não há um aprofundamento cultural, né, sobre essas referências. Não? Só uma pequena crítica à nomenclatura designada. E uma vez deflagrada a denúncia, parte-se não para aquele jogo limpo, o jogo transparente, né, o jogo bem jogado da Constituição, pautado no devido processo legal, né, pautado na publicidade dos atos processuais, né, para as partes principalmente, em que o acusado, por parte do Estado, pode ter um mínimo de capacidade reativa. E aí o que a gente vê é que quando esse acusado começa a evidenciar a sua capacidade reativa nesse jogo limpo, que é o jogo constitucional, que é o jogo do devido processo legal, os órgãos de persecução passam a atuar de forma obscura. E aí, vamos buscar algum acusado nessa ação penal que pelas características pessoais ou pelas características do envolvimento com o fato imputado evidencie uma maior fragilidade. Seja uma fragilidade psíquica ou seja uma fragilidade na sua capacidade reativa, na sua capacidade de defender. E aí há verdadeiro assédio sobre esse acusado no sentido de que ele passe a delatar. Mas ao delatar, esse acusado, ele está negociando informação ou ele está negociando o benefício da execução penal? Porque a informação, o que se parte do princípio é que ela já tenha, até porque a denúncia foi oferecida. Se a denúncia foi oferecida, né, a acusação tem indícios de materialidade e autoria, e ela tem que partir para o jogo limpo da produção da prova, do jogo transparente da produção da prova. Não, ela se vale do assédio em face de determinados acusados, que eu já disse, mais frágeis, para que esses acusados, então, passem a revelar mais informações que deveriam ter sido colhidas de forma mais criteriosa, de forma mais cautelosa, no sentido de tempo, de dimensão temporal, na fase pré-processual. E o que há ofertado a ele? Há ofertado a ele a negociação sobre a pena. Então, quer dizer, numa deficiência da acusação, chama-se um acusado mais frágil,
negocia-se, não se sabe em que termos de paridade de armas essa negociação é feita, né? Negocia-se com esse acusado para que ele revele mais informações que a próprio órgão de acusação ou o próprio órgão de investigação deveria ter coligido na fase investigativa. E esse acusado, na verdade, ele só está negociando uma pena, um regime diferenciado de cumprimento de pena, ele está negociando um tempo de regime fechado, inferior ao que ele realmente mereceria se condenado for no futuro, né? Veja, nós estamos falando só em termos de projeção, porque a gente está falando ainda do curso do processo no primeiro grau de jurisdição, sem que tenha havido ainda qualquer espécie de provimento jurisdicional sobre o mérito. A mesma coisa se dá com relação à interceptação telefônica, quer dizer, continua se ouvindo o acusado, né, de forma oculta, aí lá na audiência de instrução e julgamento aparecem mais dados, mas como se coletou esses dados? Chegou-se esses dados através de interceptações que foram encetadas. Mas veja, essas interceptações não são próprias, né, telefônicas não são próprias da fase investigativa. A infiltração de agente também, né, infiltração de agente que se dá, às vezes, ao longo da ação penal, né, a instrução de que outros réus, ao longo da ação penal, gravem conversas com outros acusados e, pasmem, até mesmo advogado gravando advogado para beneficiar o seu cliente. Quer dizer, é o jogo do tudo pode? É o jogo do tudo vale? Ou é o devido processo legal? Ou é realmente um jogo em que o acusado tem que entender as regras às quais ele está submetido, justamente para que ele possa ter o mínimo de equivalência de oportunidades com a acusação? Ele tem que ter essas equivalências, né? De outro modo, nós estamos retrocedendo ao sistema inquisitivo, né? Em que o acusado é um mero objeto do processo, não importa o que ele fale, não importa o comportamento dele, não importa a defesa, porque eu já tomei uma decisão em conjunto ou enfaixando, na verdade, as funções de acusar, né? E aí eu falo em conjunto com o acusador sobre a sua responsabilidade penal. E daí, na verdade, o processo penal passa a ser uma letra morta, no que em face da própria Constituição, né? E aí, é esse o grande problema que eu vejo hoje, na continuidade, né, para a gente finalizar, na continuidade da utilização dos métodos ocultos de investigação ao longo da ação penal. E o que demanda uma análise mais aprofundada para que a gente consiga criar limitações, para que a gente consiga criar estándares de uso dessas ferramentas de investigação ao longo do processo por parte dos nossos tribunais, especialmente os tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça é responsável, né, pela uniformização, né, da interpretação da lei infraconstitucional, e também o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos falando de direitos fundamentais, nós estamos falando de garantias processuais previstas na Constituição e que estão sendo rotineiramente subtraídas de pessoas. E aí eu volto a reafirmar as palavras do Marco Aurélio, né? O processo não tem nome, o processo não tem rosto. Processo tem fato e fato contido numa imputação. Então nós não podemos, porque estamos perseguindo A, ou perseguindo B, ou perseguindo C, flexibilizar as garantias constitucionais que tornam esse processo um jogo transparente, um jogo ético, um jogo de que a pessoa que está sendo submetida a ele saiba que tem a possibilidade de se desvencilhar se inocente for, ou se culpado for, mas as regras não estejam sendo cumpridas, que ela tenha essa possibilidade de se desvencilhar daquela persecução penal sendo realizada. Porque se não houver essa oportunidade, não há amplitude de defesa, não há contraditório e não há devido processo legal. Há um simulacro de processo para a realização de uma justiça utilitária, para a realização de uma justiça autoritária.